Dando continuidade à nossa aula 16, iremos abordar agora o tópico 2, em que iremos falar sobre o budismo. Bom, tudo começou no norte da Índia, com uma figura chamada Siddhartha Gautama. Aos 29 anos de idade, ele sai do seu palácio em busca de autoconhecimento. A partir das práticas ascéticas, como yoga e meditação, ele ascende ao que chamamos de nirvana ou iluminação, que é o estado búdico, ou seja, ele desperta a mente. O Buda significa aquele que despertou a própria consciência, pois ele percebeu o mecanismo de sofrimento que ele estava. Veja a explicação do cientista da religião sobre a respeito do tema entre religião e sofrimento. Bom, na Índia se diz assim, olha, a religião tem como objeto a superação do sofrimento. E não é uma superação eventual, né? É, diferente de todas as outras resoluções, a definitiva. E o que se propõe como possibilidade de resolução do problema existencial é algo que é colocado aqui e agora. Não quer dizer que se realize sempre aqui e agora. Né? Num contexto de transmigração, você pode levar milhões de vidas até alcançar. Mas é possível, lá onde se coloca a questão sobre a possibilidade de resolver o problema do sofrimento, lá está a possibilidade de se resolver. Agora, a pergunta, digamos assim, fundamental, né, é qual o processo de resolução do problema do sofrimento? Porque é aqui que a gente vai, de alguma forma, desmistificar a ideia da necessidade, digamos assim, de alguma coisa X ou Y. Por que há uma necessidade existencial por algo que se chama de Deus? E aí perceber que em determinados espaços onde há Deus, mas não há resolução do problema, e outros onde há resolução do problema e não há Deus. Daí eu vou rejeitar, simplesmente porque não tem, digamos assim, uma narrativa nos moldes em que eu estou acostumado? Então podemos observar que o budismo ele encontra 4 nobres verdades. A primeira é o conhecimento de que todos nós sofremos. A segunda é que todo sofrimento tem causa e efeito. A terceira é que nós podemos encontrar a felicidade, cessando esse sofrimento. E a quarta, nós temos um caminho a poder ser trilhado para a superação do sofrimento, que é a iluminação, que é a sabedoria. Mas podemos nos perguntar, Buda seria um Deus? Bom, veja o que a Munja Coin fala a respeito de Deus na tradição do budismo. O budismo não tem conceito de Deus. Olha que interessante. Então, você me pede para explicar Deus a você. Vou explicar o quê? A mente humana? Nós temos um estado de controle em nós, e um estado em nós que é onisciente, onipresente. Nós tudo vemos, tudo sabemos, tudo compreendemos e fazemos escolhas. Será isto ao que as pessoas podem chamar de Deus? Eu não iria nesse ritmo, porque há muitas pessoas que creem em alguma coisa que chamam de Deus. E que para essas pessoas é muito sagrado. Dentro do Zen Budismo, nós falamos que tudo que existe, a natureza Buda manifesta. E que se manifesta em cada partícula e no grande todo. E nós não chamamos isso de Deus. Nós não oramos para a natureza Buda dizendo, natureza Buda, por favor, atenda o meu pedido. Porque eu tenho um pedido que você não está vendo. Então, assim como na tradição do taoísmo, o budismo também não tem Deus. São tradições não teístas, não tem um conceito de Deus, de uma divindade. São religiões, pois busca conectar o sagrado dentro de todos nós. Bom, o budismo é uma tradição filosófica e religiosa em que busca a serenidade e a harmonia. Veja a explicação dada pelo Lama Michel, um importante monge da tradição tibetana e que é brasileiro. As causas do nosso sofrimento são principalmente 2, que são os nossos próprios venenos mentais e as ações que a gente faz através deles. Então o que acontece é, normalmente, se a gente pergunta para a grande maioria das pessoas por que você está sofrendo, a gente vai apontar o dedo para uma situação, para alguém, para algo que aconteceu. Mas, na verdade, isso é apenas uma condição através da qual o nosso sofrimento se manifesta. O sofrimento, na realidade, ele vem através da raiva, da inveja, da insatisfação, do egoísmo. E, por fim, a raiz do nosso sofrimento é a ignorância.
A ignorância de nós não conseguirmos nos relacionar com a realidade de uma forma coerente com o que ela verdadeiramente é. Isso é a raiz do nosso sofrimento, é de onde ele nasce. Se o sofrimento viesse de causas externas, seria possível conseguir um estado verdadeiro de satisfação, de alegria, unicamente com condições externas, que é a utopia materialista na qual a gente vive, no qual a gente acredita que é possível ser feliz unicamente através de um desenvolvimento material. Mas como a gente pode ver com infinitos exemplos, isso não é possível. A gente sofre porque a gente tem uma visão do mundo que é baseada no nosso egoísmo, baseada na nossa ignorância. Então as causas do sofrimento são a raiva, a inveja, ciúmes, etc., que chamamos de venenos mentais, e as ações que a gente faz com eles. Porque quando eu vou lá e tenho uma reação com raiva, isso vai desencadear todo um processo que em algum momento vai ter uma reação a mim mesmo de sofrimento. E quando a gente sofre, o que a gente faz? A gente reage com mais venenos mentais, mais raiva, mais inveja, mais ciúmes, etc. Então a gente tem venenos mentais, ações negativas, resultado de sofrimento, com as quais a gente vai reagir de novo com venenos mentais, ações, resultados. Isso é chamado ciclo do samsara, esse ciclo de sofrimento dentro do qual a gente vive. Nós vivemos o mundo através da sensação. A nossa base para julgar se algo é bom ou ruim ou não é a sensação que a gente tem. Então, nós temos sensações de prazer, sensações de sofrimento e sensações neutras. O que é uma sensação de prazer? São todas as sensações que temos, que queremos que continue quanto mais e que volte o quanto antes. Uma sensação de sofrimento são todas as sensações que temos, que queremos que ela acabe o quanto antes e que ela não volte mais. E temos as sensações neutras, que são aquelas sensações que temos que não estamos nem aí, se ela vai continuar ou não, não faz nenhuma diferença. Então, o sofrimento é uma sensação que a gente quer que acabe o quanto antes. Assim como no taoísmo, o budismo acredita que o sagrado está dentro de nós. E este sagrado não tem conceito, pois não temos como nomeá-lo ou defini-lo. Então, são tradições que não cultuam um Deus externo, mas que buscam conectar com o sagrado ou aspecto espiritual capazes dentro de nós mesmos, a nossa essência. Ou seja, a tradição do budismo, como a do taoísmo, é tradições de religar com o aspecto sutil que está dentro da nossa própria natureza. Obrigado pela atenção.